dizer. Só que ele estava indo para os céus, e ele diz: ainda tenho muito que dizer. O que nós entendemos é: você não vê Jesus, mas Ele continua falando com você todos os dias. Você não o vê ainda face a face. A Bíblia vai dizer que agora parece que Ele é um espelho, uma imagem um pouco borrada, porque não temos ainda o corpo da ressurreição. Porém, mesmo que não o vendo, nós conseguimos ouvir a sua voz. Mas, irmão, qual que é a voz de Jesus? Dá uma glória a Deus aí, fazendo favor. É essa voz que Jesus usa para falar ao meu e ao seu coração. É essa voz. Tem gente que está esperando até hoje. Jorge Luiz. Tem gente que está esperando até hoje. Raquel. Vai acontecer? Pode acontecer. Mas ele está usando essa voz para ele. Olha só. Ele está me usando. Ele pode te usar. E através do que você tem e do que Ele coloca em você, que é a presença do Espírito de Deus, ninguém pode te parar. Por quê? Ele diz: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aí agora a pergunta é: por que às vezes eu quero fazer o bem e não consigo? Porque há a guerra entre nós, da carne contra o Espírito. O Espírito está tentando moldar a nossa vida, mas nós, eu gosto tanto. E o Espírito Santo, ele não é intruso, ele é conselheiro. Ele não é mandante, ele é conselheiro. Ele não é aquele que te obriga, ele é o paracletos, até uma certa palavra que usam de ajudante, aquele que vai condicionar os recursos para que você faça a melhor obra de Deus. Aí o que acontece? Eu não consigo. Na verdade, você não está dando espaço para o Espírito Santo de Deus te usar. Você pode ser uma bênção cada vez mais na vida das pessoas, se você der espaço ao Espírito de Deus. Para encerrar: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Aí sim, o que é anunciar o que há de vir? O Espírito de profecia nas igrejas, o que nós chamamos de dom da revelação, dom da profecia. Você vê que há homens e mulheres de Deus que têm a capacidade de o Espírito Santo dar a ele uma revelação, uma profecia, e essa profecia se cumprir, porque ele vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo é que dá a capacidade para o homem comum natural ter agora revelações do céu. Não são adivinhações, são revelações do céu, porque Deus, ele conhece tudo, e quando ele conhece tudo, nós que não sabemos de nada, ele nos dá a oportunidade de receber o Espírito dele em nossos corações, e às vezes nos permite conhecer um pouco da glória que há de vir. Ao findar seu ministério terreno, Cristo enviou aos seus discípulos o Espírito Santo para estar ao lado deles na fundação e edificação da igreja, podendo assim ser continuada a sua obra redentora. O poder do Espírito Santo foi essencial para a vitória nas adversidades e também para potencializar o trabalho de cada crente. Os discípulos naquela época sacudiram o mundo sem ter avanços tecnológicos, sem ter educação e conhecimento que temos hoje. Eles fizeram o Império Romano tremer com pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo. E o interessante é, a gente sempre volta naquela pergunta: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mentira, Ele usa os capacitados, mas também capacita os escolhidos. Ele chama os dois tipos de pessoa. Pedro, ele era pesado na língua, ele era indouto, a Bíblia diz, que ele não teve oportunidade de estudar, porque Pedro desde de pequeno já estava envolvido com a pesca, diferente de Paulo, que aprendeu aos pés de Gamaliel, neto de Hilel, um dos fundadores ou pai do farisaísmo. Então você vê, Pedro na primeira pregação ganha quase 3.000 almas, mesmo não tendo diploma nenhum. Paulo, da mesma forma, é usado por Deus para o seu devido propósito. Então você não pode se julgar menos importante e nem mesmo mais importante do que alguém por ter ou não ter um diploma, por ter ou não ter finalizado a escola. Mas se você tem oportunidade e você pode fazer, que busque,
ser cada dia mais capacitado por Deus. Mas se não há oportunidade, e se não há tempo, e você entende que não é nenhuma desculpa, mas é porque realmente não dá, pode ter certeza que Deus, Ele capacita os escolhidos. E todos que estamos aqui, com certeza nós somos escolhidos de Deus para uma boa obra. E aqui fala, foram potencializados. O Espírito Santo veio para potencializar. Você pode ter gestão, você pode ter ética, você pode ter tudo, mas para ter o caráter de Cristo, somente através do Espírito Santo de Deus. A promessa da vinda do Espírito Santo. Em meados do século V a.C., o profeta Joel profetizou um glorioso evento que aconteceria antes do arrebatamento da igreja. O profeta afirmou que num futuro não muito distante, os fiéis desfrutariam de uma experiência sem precedentes na história, o derramamento do Espírito Santo. A promessa incluía homens, mulheres, jovens de todas as classes sociais e posições. Enfim, a presença do Espírito Santo estaria ao alcance de todos os que buscassem. Para corroborar com esta afirmação, analisemos a referida profecia. E há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Joel 2, 28 ao 29. Essa profecia causou um grande impacto na vida dos ouvintes, pois se tratava de uma mensagem confrontadora que abordou a restauração da comunhão com o Senhor por meio de uma futura efusão do Espírito Santo, fato que marcaria um novo meio relacionamento entre o Senhor, seus servos e todas as idades e classes sociais. O interessante é Joel, o profeta Joel, ele falar: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A palavra Espírito, até abri aqui o hebraico, é ruir, ou derivado do ruar, que é o fôlego, a capacidade de respirar. Pense você andando num deserto, você não tem água, você está ficando pelo calor constante, vai faltando oxigênio, vai ficando um pouco asfixiado, e de repente vem aquele fôlego que te dá um ânimo. Isso é o Espírito de Deus que vem quando você está fraco espiritualmente, e Ele vai te dando cada vez mais poder, potencializando capacidade para você continuar perseverando na jornada. Então, o Espírito Santo, nós vamos ver mais abaixo, que ele não é simplesmente o sinal, o milagre, as maravilhas. O Espírito Santo é, primeiro, convencer o mundo do pecado. E será que ele tem nos convencido do pecado? E será que o Espírito Santo tem tido a oportunidade de ser claro para nós sobre o que é pecado e o que não é? Às vezes, nós nos apegamos a normas e culturas que sim são válidas e são bons costumes aprovados por Deus, mas nos esquecemos daquelas coisas que estão em nosso coração e que o Espírito Santo não tem clareza para falar para nós porque não damos oportunidade. Aí ocorre naquele sentido. O pastor pode ensinar, os obreiros podem ensinar, os professores podem ensinar, mas a mudança só acontece através da ação do Espírito de Deus. É quando o homem, quando a mulher, ele se deixa convencer pelo Espírito Santo e dá oportunidade para ser guiado pelo Espírito de Deus. A vinda, o cumprimento e promessa divina. Antes de ser levado ao céu, o Senhor prometeu enviar aos seus discípulos o Espírito Santo. Estes lhes ensinariam todas as verdades, os guiaria em toda a verdade e os enriqueceria com a plenitude de Cristo. Esta promessa foi cumprida exatamente no dia de Pentecostes, conhecido também como Festa das Primícias. Neste momento é interessante notar que imediatamente os discípulos compreenderam o que acabará de acontecer em Atos 2 e 14. Explicaram à multidão que estavam perplexa, sem compreender o significado daquele grande sinal.
Daquele dia em diante, o Espírito Santo passou a agir de diversas maneiras no cristão e na igreja. Inspirou as Sagradas Escrituras, guiou a pregação dos apóstolos e ministros da palavra, sustentou e edificou a direção da igreja, fazendo dela coluna da verdade. Amém. Nós temos aqui até o dia de Pentecostes, né? Eu até expliquei na semana passada por que nós somos chamados de igreja pentecostal Deus e Amor. Não é o movimento que vem antes da ação do Espírito, é a ação do Espírito que traz o movimento. Se mover é natural de reação do homem. Então alguns vão sentir a presença do Espírito chorando, outros vão sentir-se movendo, outros vão sentir da maneira que o próprio Espírito convier. O Espírito Santo ele vai tocar em nossos corações, mas a maneira como cada um vai reagir é diferente. Portanto, eu não posso colocar como condenado aquele que se movimenta nem aquele que fica quieto. Mas o Espírito Santo traz movimento. Quem crê assim dá glória a Deus. Vamos ver por quê. Quando nós estamos olhando João capítulo 5, o tanque de Betesda, do hebraico, que é lugar de derramamento, onde o anjo tocava as águas se movimentavam, quem ali entrava era curado, porque a ação dos céus, através de um anjo, movimentava. Quando Cristo aparece diante do homem que estava há 38 anos, a ação dele, a presença dele faz o homem se movimentar, faz o homem caminhar. Então, quando o Espírito Santo vem na tua vida, ele vem para promover uma ação. Agora, o dia de Pentecostes, como eu estava dizendo, o Senhor Jesus, ele foi morto na cruz do Calvário numa sexta-feira. Domingo seria o domingo de Páscoa. Então, eles adiantaram já o julgamento para que depois não desse problemas. Então, ele é morto na tarde de sexta-feira e no domingo pela manhã, pelo romper da manhã de Páscoa, ele é ressurreto. O que acontece? Da Páscoa até o Pentecostes é chamado de 50, porque é penta, 50 dias depois da colheita. Páscoa, Pessah, vamos supor, em abril, depois de 50 dias vem a festa do Pentecostes. Ok, 50 dias da ressurreição de Jesus até o dia de Pentecostes. Porém, Jesus, você pode ver na palavra de Deus, ele ficou na terra em corpo presente por mais 40 dias. Por mais 40 dias. E é por isso que você vê João escrevendo no seu último capítulo, falando assim: se fosse escrever tudo quanto Jesus fez, cuido que não caberia livros no mundo. Então Jesus ainda fica 40 dias presente na terra. Aí no 40º dia, 500 pessoas estão reunidas e ele sobe aos céus na nuvem. E os anjos falam: na mesma nuvem que ele está subindo, nessa mesma vocês verão ele voltar. Aí o que acontece? Se ele ficou 40 dias, faltava só 10 dias para a festa de Pentecostes. Então, nós podemos deduzir que do dia que Jesus subiu aos céus até o dia de Pentecostes, passaram-se apenas 10 dias. De 500 pessoas que presenciaram o fato, o evento, ficou somente 120, permanecendo em jejum e oração, ou em oração. Só 120 estavam lá em Jerusalém. Porque 24:10 de Lucas ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de dunamis. Quem já ouviu falar sobre dinamite aí? Dinamite é uma palavra que vem da mesma raiz, dunamis, capacidade de explosão, capacidade de ação. Então era ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de um poder para agir. Assim, quando acontece o Pentecostes, acontece a descida do Espírito Santo, que vem como um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo. Fogo desceu sobre aquela casa. Então eles foram potencializados sobrenaturalmente pelo poder do Espírito de Deus. Aí eu te pergunto, quem é que ouviria Pedro, sabendo que para os judeus já estava um burburinho dizendo que eles estavam mentindo sobre a ressurreição de Jesus? Quem é que daria ouvidos a Pedro, sabendo que a maioria lá que ele já tinha negado ao Senhor? Quem é que queria ouvir a Pedro, sabendo que todo mundo estava falando que era uma história inventada? Mas pelo Espírito Santo de Deus, todos que estão ali param para ouvir a voz do Senhor.
Assim é você, assim sou eu. Quando você está movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, param para ouvir o que você tem a dizer a respeito dos céus. Ah, mas as pessoas não me dão atenção. Então cuidado, é porque você tem falado mais da terra do que dos céus. Ah, é porque não dão-me ouvidos. É porque você tem se preocupado em falar mais da terra do que do céu. Porque quando Deus te der a oportunidade e descer o Espírito Santo com autoridade sobre ti, as pessoas ouvirão a respeito dos céus. Eles são potencializados. E eu falei na semana passada que ia explicar. Há dois tipos de pensamentos hoje: os cessacionistas e os continuistas. É assim que fala, Marcelo? Continuistas ou cessacionistas? E nós temos o que? O cessacionista é quem não acredita que o Espírito Santo ainda age com dons na igreja. Eles não creem no dom de línguas, eles não creem no dom da profecia ou revelação, eles não creem nos dons de cura. São os cessacionistas. Ué, existe isso? Existe. Muitas igrejas assim. Mas por isso que somos chamados de igreja pentecostal. Porque enquanto um está pregando a palavra de Deus, já tem um homem ou uma mulher de Deus em contato com o Espírito Santo para dizer: o Espírito de Deus me revela. Enquanto tem alguém orando, Deus já está usando alguém através do louvor, e o Espírito Santo de Deus, que não cessou, usa aquela pessoa, e através do louvor o céu se movimenta em direção de uma alma ferida. Pentecostal é isso, é alguém que dá liberdade para o Espírito Santo de Deus, é alguém que dá liberdade. E agora eu quero fazer aqui uma comparação de a igreja de Laodiceia. Vou falar que minha vida está ficando brava já. A igreja de Laodiceia, o que Jesus condenou? A mornidão. E ele fala: quem dera fosse frio ou quente. Por quê? Você pode olhar, Laodiceia ficava no meio de duas cidades. Uma que ficava próxima a uma região muito quente, que quando se deslocava, buscava encontrar água gelada para se refrescar. E sabe o que tinha lá, meu Jorge? Água morna. Não refrescava. Do outro lado vinha povos que vinham de um inverno, de uma frente fria, procuravam água quente para se aquecer. Mas sabe o que tinha? Água morna. Até dava um pouquinho, mas não funcionava. Deus está te chamando, óbvio que, pensando na dinâmica do batismo do Espírito Santo com fogo, todo crente é fervoroso, é quente, mas no dia a dia você tem que ser o refrigério para quem está no deserto do mundo, e também você tem que ser o aquecedor, aquele que aquece, aquele que está vindo do inverno deste mundo da solidão. Você tem que estar pronto. Por isso você é um crente pentecostal, porque o Espírito Santo vem e ele pode fluir sobre a sua vida sem ninguém colocar receitas. Quem crê nisso dá glória a Deus. Vivendo nos domínios do Espírito Santo de Deus. Viver sob o domínio do Espírito Santo é muito mais do que realizar milagres ou operar grandes sinais. É na realidade possuir uma vida de vitória contínua sobre o pecado. Vamos ler de novo? Ficou sem entendimento. Os irmãos sabiam que se a gente leu a frase do começo ao fim, sem vírgula, sem nada, ela parece que não faz sentido. Eu estava lendo aqui, lendo, daqui a pouco ficou sem sentido. Então vamos ler de novo, que vai ter sentido. Viver sob o domínio do Espírito Santo é mais do que realizar milagres ou operar grandes sinais. É, na realidade, possuir uma vida de vitória contínua sobre o pecado. Claro que tudo o que foi citado é bíblico e deve ser exercitado, em Gálatas 5:22. Ou seja, tem milagre, tem cura, tem visões, tem. Mas primeiro, tem a conversão de um pecador para a santificação em Cristo Jesus. Tratando-se de pecado e santidade, não existe um ponto de equilíbrio entre ambos. As obras da carne não se manifestam naqueles que são controlados pelo Espírito Santo. Romanos 6:12. Só um ponto: se não há equilíbrio, então não dê equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio em muitas coisas na sua vida, menos em relação ao pecado. Menos em relação ao pecado. Com o pecado, tem um pastor chamado John Piper, tem uma pregação dele chamada Make War Against the Sin. Faça guerra contra o pecado.
faça guerra. É todo dia você falar assim: infeliz, estamos guerreando. É acordar com cara de soldado. Comandante Jesus, soldado X apresentando o batalhão. Bom dia. É isso. É viver uma loucura com Jesus todo dia. Você está alistado para a guerra. Ah, mas hoje é mais de boa, né? Hoje não está tão feio. É porque tu não está vendo. Se tu visse a cara do cão, tu começava a orar. Então comece a, pelos olhos da fé, entender. Não há equilíbrio quando se fala de pecado. Não há. Não existe um meio termo. Ou é o Espírito que controla, ou é o pecado. Aqui vamos ter que fazer o seguinte, viu, dona Raquel? Vamos ter que ler Gálatas, capítulos 5, para que não fique... Gálatas 5 e 22. Gálatas 5, 19, né? 19 ao 22. 19 ao 22, eu vou ler, Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, ou seja, quem manifesta qualquer uma dessas coisinhas aqui, o Espírito Santo está um pouco longe, viu? Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias e emulações, desejo por ser melhor, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, ainda há uma série de coisas que não foram citadas, mas como vou saber se é obra da carne ou fruto do Espírito? É só quando você está no fruto do Espírito para você ver o outro lado. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor. O que é amor? 1 Coríntios 13. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A temperança está do lado do Espírito e não do lado do pecado. Ah, mas é que fulano é pior do que eu. E tu vai com fulano para o inferno. Ah, mas é que fulano não está podendo falar tais coisas. Pois fala com ele, vai poder bater um papinho lá na roda de Satanás, né? Porque não pode ter medo de falar o que é o inferno, o que é o céu. O inferno é churrasco de Satanás. Mal passado ou bem passado é do cão. Agora no céu é Cristo quem vai servir. Aí tu que escolhe, né? Se tu quer ser o alimento, tu quer ser servido. Mas eu tenho certeza que nós estamos aqui, primeiro, porque queremos morar no céu. Quem quer morar no céu, dá uma glória a Deus. O Espírito Santo está aqui para isso, para nos conduzir à morada no céu. Então, não fica preocupado quando você olhar e fala assim: ué, mas o mundo está todo mundo indo para lá. É porque tu é cidadão do céu. É porque há um selo, nós vimos na aula passada, há um selo dentro de você, que é o selo do Espírito Santo, que é o ato da compra pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele te comprou, você está selado para o dia do juízo. Agora, se você quer romper o selo, aí é tu e tu mesmo. Mas se tu quer ficar com o selo, é você e o Espírito Santo e um bocado de anjos te ajudando todo dia. Paulo, ao escrever aos moradores de Éfeso, os orienta a ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5 e 18. Na verdade, é plano de Deus que o crente desfrute de uma vida plena através do Espírito Santo. Embora a Bíblia não use a expressão plenitude do Espírito Santo, essa é a expressão que melhor identifica a obra que Deus tem para realizar no cristão pelo Espírito Santo. Significa que todas as operações do Espírito Santo estão à disposição de todos os membros do corpo de Cristo. Sabe quais são as evidências de uma vida plena no Espírito Santo? São 4. Vida controlada pelo Espírito, deleite na adoração e na gratidão a Deus, comunhão entre o corpo de Cristo, e uma pessoa cheia do Espírito Santo tem disposição para servir. Para servir. Aí eu faço uma brincadeira aqui, que o crente, ele precisa crescer sempre para servir. Então, se você sabe fazer uma coisa, busque aprender uma nova coisa, mas não é para você não. Aprenda novas coisas e pergunte: Deus, como posso servir alguém com isso que sei fazer? Muitas vezes a gente só pensa em fazer dinheiro. Vou fazer dinheiro. O negócio é fazer dinheiro, comprar um barco, pescar no Paranapanema, montar um quiosque e fazer não sei o quê. Não, é legal, vamos lá, vamos fazer dinheiro, mas vamos primeiro preocupar em como servir quem está do nosso lado. Olha só, vida controlada pelo Espírito Santo, Efésios 5,18.
onde Paulo ele compara quem busca o vinho e quem busca o Espírito. O vinho é para embriaguez. Se a sua dúvida é sobre isso, o vinho é para embriaguez. E o Espírito Santo é para a salvação. Enquanto uns buscam para o entretenimento e para a dissolução, outros buscam para o discernimento e para a salvação. Deleite na adoração. Efésios 5, 19 ao 20. Adoração e gratidão são fortes evidências da plenitude do Espírito. Ou seja, quem vive reclamando, não está vendo o Espírito Santo, na hora de fazer uma visita para ele. E está na hora de você abrir a sua casa para ele fazer uma visita aí. Porque quem vive em comunhão com o Espírito Santo, todo dia, 1000 caindo ao lado, 10.000 direitos. E essa expressão de 1000 caindo ao lado, não pensa que é do lado do mundo, não. É do teu lado. E quando fala do teu lado, isso aqui é do meu lado. Isso aqui é do meu lado. Quando fala 1000 caindo ao meu lado, é porque pode passar raspando, tá? Não é do lado lá do mundo, não. É do teu lado. Aí a gente fala assim, nossa, mas está me atingindo. Não, está do teu lado. Mas você vê que mesmo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita caindo, você não é atingido, porque a presença de Deus te guarda. Agora, só para concluir, o Espírito Santo impulsiona o cristão diariamente a louvar. Nisto pensais. Louvor, aquele que exalta a Deus. Hino, aquele que exalta a Deus. É aquele que fala com o homem, ele estava fraquinho, mas daqui a pouco ele está forte, ele vai matar o filhão com a queixada do joelho. Não, tem o mais bonito. Não. Ele prega a palavra de Deus, falando assim, Deus é aquele que perdoa o pecado, Deus é aquele que gosta de os amiguinhos ser tudo unido, então vamos viver em comunhão. E é aí que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque se deixasse o Espírito Santo, Pedro arrancava a orelha, arrancava o pescoço, arrancava tudo. Mas quando veio o Espírito Santo, ele já... Comunhão entre o corpo de Cristo. A comunhão entre